O Jornal do Meio Dia está de volta e vamos falar sobre eleições. O senador Jaime Campos defende que o União Brasil lance candidatura própria ao governo de Mato Grosso no ano que vem e reafirma sua intenção de disputar o Palácio Paiaguás. No entanto, a deputada federal Gisela Simona ressalta que até o momento o senador não oficializou junto ao partido qual cargo pretende disputar, o que evidencia algumas incertezas sobre o cenário eleitoral para as próximas eleições. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia a deputada federal pela União Brasil, Gisela Simona. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Bom dia, Lúcio, bom dia, Camila. Bem-vinda, deputada. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Cenário indefinido, né? Não só no âmbito estadual, mas também no âmbito federal. O senador Jaime Campos disse há dias atrás, olha, ninguém vai me tirar do jogo na base da cotovelada, mas ele não disse que cargo ele quer disputar. E aí é o seguinte, aí o governador Mauro Mendes, do União Brasil, trabalha aí por uma coligação com o PL, não é? Na verdade, o governador Mauro Mendes, ele manifestou muito antecipadamente, inclusive, a predileção dele aí por Otaviano Pivetta, né, que é um vice que sempre foi leal aí ao mandato, né, e que agora ele quer retribuir aí, podendo apoiar Otaviano Pivetta, se candidato aí a governo do estado. E dentro desse contexto, União Brasil, como todos os partidos, estudam internamente os nomes que tem para a disputa eleitoral. A senhora defende a posição do governador Mauro Mendes em relação a Otaviano Pivetta? Hoje é o nome que nós temos aí de apoio dentro do União Brasil, é Otaviano Pivetta, né? Como foi dito aqui, o senador Jaime Campos ainda não manifestou claramente, né, se vem candidato à reeleição, se vem candidato a governo. É claro que no momento que houver essa conversa interna e essa decisão, aí nós vamos conversar de forma partidária, mas essa conversa ainda não aconteceu. Deputada, outra questão que suscita muitas dúvidas e incertezas é um possível candidato do União Brasil à presidência, né? Se cogitou até o cantor sertanejo Gustavo Lima, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que por enquanto está inelegível. E qual que é na sua visão? Ainda é muito cedo ou não? Já são estratégias e no final talvez o União Brasil tenha assim uma candidatura própria ou vá se juntar aí aos partidos de direita? Porque me parece que o partido hoje caminha mais para esse espectro político, né? Junto com esse espectro. Então, veja, nós tivemos no último dia 4 de abril, né, o lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado, ele que é governador do estado de Goiás e colocou inclusive como lema, vamos endireitar o Brasil. Né? Nós sabemos aí que há uma indefinição, por exemplo, quanto ao nome do próprio Jair Messias Bolsonaro, em razão da inelegibilidade ou não dele como candidato, né? E existe aí a esquerda também trabalhando o nome do próprio atual governo federal para a sua reeleição. Mas são tudo expectativas ainda, são conjunturas ainda que acreditam que nós vamos ter uma visão mais clara até o final desse ano de 2025, onde o tabuleiro, né, como diz o Lúcio Sorge desse tabuleiro, sempre mexe até o final, né, e muita água passando embaixo da ponte ainda para que tudo se ajuste. Deputado, um tema polêmico lá no Congresso, anistia, né, aos manifestantes ou aos golpistas do 8 de janeiro de 2023. O pedido de urgência a senhora assinou, né? Mas qual anistia Gisela Simona defende? Primeiro, é muito importante o registro, porque às vezes as abordagens das pessoas, seja nas redes sociais, no dia a dia, você votou a favor ou você votou contra a anistia, né? Primeiro, não houve ainda na Câmara dos Deputados nenhuma votação quanto à anistia. O que está tendo, que é uma fase procedimental, é de assinatura de um regime de urgência para que o projeto vá a debate, vá a plenário. Né? Agora, é claro também que nós sabemos que o próprio Hugo Mota, hoje, como presidente da Câmara, ele tem mais de 1000 projetos de lei com regime de urgência assinado, mas que não foram colocados em votação. Então, ainda tem algo nesse sentido. E o que eu digo sempre, e tenho aprendido muito rápido ali dentro da Câmara dos Deputados, é que todo projeto de lei, quando ele vai para plenário, ele está sujeito, Lúcio, sim, a discussões, a poder ter destaques, a poder ter emendas
emendas nesse projeto, e eu acredito muito na dosimetria da pena adequada a cada um que eventualmente praticou algum atentado aí à democracia de certa forma. Então eu vejo que é um conjunto aí de regras que poderão ser levadas à discussão e ali encontrado um texto que seja mais unânime, né? Não seja unânime, mas que seja mais consensual entre os parlamentares brasileiros. Deputada, e qual é o clima lá no Congresso? Existe uma pressão, nós sabemos, né, por parte da oposição, mais à direita, até muitos parlamentares do União Brasil assinaram esse requerimento de urgência, mas está ao crivo do presidente, né, Hugo Mota, que até o momento está ali em definição. Existe uma possibilidade? O que a senhora nos diz sobre isso? E outra pergunta, na competência, no que cabe ao Congresso, seria somente a anistia? Porque dosimetria a senhora falou, mas aí ficaria de competência de quem aplica a pena. Seria do Supremo e muito pouco provável isso vai acontecer. Não é uma revisão dessas penas? Ou não? Qual que é o melhor caminho? Então, eu vejo que o seguinte, na verdade, com relação ao crime em si, o Hugo Mota em nenhum momento, pelo menos publicamente, disse vai ser pautado, né? Mas a gente verifica muito nas próprias entrevistas que ele concede a possibilidade de construir um texto que seja mais consensual. E nesse caminho eu vejo que essa questão da revisão das penas é algo possível, né? E nós sabemos aí que muitos dos envolvidos também ainda não foram julgados. E o PL ele traz uma abordagem bastante elástica que vem não só com relação à parte criminal, mas inclusive a questão administrativa dos envolvidos aí. Então nós sabemos que tem desde quem executou e estava ali, de quem é eventualmente mandante de eventual crime. Então essa situação toda, ela passa por uma construção dentro de um projeto de lei a se chegar num texto que possa ser consenso do parlamento brasileiro. Mas o Congresso não poderia forçar, por exemplo, uma dosimetria, ou pode? A dosimetria, não, mas a revisão da pena, ela é possível, né? Então é dentro desse contexto que eu acredito que pode acalmar aí o coração de todos, no sentido de nós não termos nem uma questão de penas muito altas para quem tenha cometido ações de menor porte e, ao mesmo tempo, você não tenha uma impunidade de quem tenha praticado atos que realmente possam ter atentado contra a democracia. Deputada, a senhora colocou aí o seguinte, de que a revisão dessas penas, né, da dosimetria, é quase um consenso já entre o Congresso e até o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas a senhora também cita impunidade. Será que pode passar lá no Congresso um projeto de anistia perdoando quem nem ainda foi julgado e que é acusado de conspirar contra a democracia, querendo tomar o poder à força e defendendo intervenção militar? Eu não duvido nada do Congresso nosso, Lúcio, porque na verdade é isso, é a casa do povo, né? São os representantes do povo e ali a grande maioria vai decidir. O que eu tenho muito claro hoje é que nós não podemos ficar com esse tema pendente no nosso país. É um tema de interesse nacional, certo? É um tema de interesse nacional, é um tema que tem travado as demais discussões dentro do parlamento e isso não pode ficar do jeito que está. Então é muito importante, sim, que eu acredito que o presidente Hugo Mota vai se sensibilizar nesse contexto de poder achar um caminho em que esse projeto seja logo colocado em votação. Deputado, eu vou insistir. Os generais de 4 estrelas acusados de conspiração de golpe e o ex-presidente Bolsonaro, na opinião da senhora, merecem a anistia? Eu defendo que todos sejam aí responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Aquilo que for comprovadamente detectado, né, pelas nossas forças de segurança, pelas nossas forças do judiciário, isso tem que ser aplicado. E aí, tentar, né, deputada, acreditar que será um julgamento justo, também tem essa questão, não é verdade? Esse é o grande princípios constitucionais. Princípios constitucionais e que nasce o projeto da anistia, né? Ele nasce diante de uma aplicação por parte do STF de penas que a sociedade, numa maioria, não concorda, né? Dentro de um contexto de que há um exagero, de que há uma injustiça. Então é esse sentimento que hoje bate na porta dos representantes do povo, exigindo que haja uma providência. Então é por isso que eu acredito sim que o PL, de novo, ele deve ser levado a plenário e
e deve ter uma discussão ampla dentro de plenário para poder decidirmos a respeito. Agora, na avaliação da deputada Gisela Simona, o foco desse projeto da anistia é defender essas pessoas que estão presas, que receberam uma condenação exagerada, ou o foco desse projeto é outro? Tem um misto aí de interesses, viu, Lúcio Sorge? Porque, ao mesmo tempo, nós que estamos ali em Brasília, convivendo com famílias que têm vítimas desse processo, a gente verifica pessoas simples, sim, precisando de uma pena justa, e a gente vê interesses políticos envolvidos nesse caso. Então, por isso que não é simples de resolver, porque nós sabemos que existe uma complexidade de interesses envolvidos. Deputada, agora mudando de assunto, do que está tratando essa reforma, né, um novo Código Eleitoral, e como que talvez ele poderá tirar espaços conquistados pelas mulheres? Explica para a gente o que está acontecendo e de que forma, né, a senhora agora líder da bancada feminina tem buscado um equilíbrio entre esses interesses. Exato, é muito importante que a sociedade saiba, né, que está sendo discutido aí o PLP 112/2021, hoje já na CCJ do Senado, né, sob a relatoria do Marcelo Castro, em que ele muda essa questão da representatividade das mulheres dentro das chapas eleitorais. Então hoje nós sabemos que 70% de uma chapa é de um dos sexos e até 30% tem que ser de outro sexo. Geralmente, na prática, nós temos 70% de homens, 30% de mulheres, obrigatório. O que vem nessa nova proposta? De que esses 30% não seria obrigatório o preenchimento, seria obrigatório a reserva de 30%. Mas se quiser sair uma chapa com 70% de homens, por exemplo, para concorrer à eleição, isso poderia acontecer. E ao nosso modo de ver, isso é um retrocesso, porque é exatamente essa regra que fez com que hoje nós já tenhamos um aumento das mulheres, seja no Parlamento Federal, dentro das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, né? E para tentar passar isso, na verdade, existe toda uma tentativa de colocar no mesmo artigo do Código Eleitoral a questão de conquista de cadeiras, algo que nós mulheres sempre brigamos, que a gente tenha cadeiras cativas dentro das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e do Parlamento Federal, porém é cravado aí em 20% por 20 anos, o que é algo que não, aí na verdade, nos convence de que seja melhor para as mulheres do Brasil. Então, uma discussão ampla, e agora como líder da bancada feminina do União Brasil, nós estamos bastante atentos e já agora, no dia 7 de maio, deve terminar aí as audiências públicas que estão acontecendo no Senado e esse projeto ser lido, então, relatório para que vá aí para a Câmara dos Deputados, né? Então, existe toda uma pressão nesse sentido para que possa valer para as próximas eleições. Isso tem que ser aprovado até outubro desse ano. Então, realmente um assunto aí que está correndo nos bastidores, mas está correndo muito célere, né? E com risco de retrocesso na representação de mulheres aí em todo o Brasil. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, deputada. Boa tarde.